Boa noite, irmãos. Que bom, hein? A igreja muito cheia. Feliz de participar desse momento, né? Momento especial do nosso pastor Neil, mas também um momento especial para a igreja. Então, irmãos, eu quero começar aqui com uma enquete que eu fiz aí, né? Uma enquete não, mas eu falei com alguns irmãos antes do culto, né? Perguntei para os irmãos quais são as frases aí icônicas do pastor Neil, que a gente está acostumado a ouvir. Então eu perguntei para alguns de vocês, e aí eu quero ver se foi um caso ou isolado, se a maioria do pessoal lembra de fato do pastor Neil quando ouve essas frases, tá bom? Então vamos dizer algumas aqui, vamos ver. Todo mundo aqui tem cara de crente. Ele sempre diz isso? Crente não piora, crente melhora. Essa daí eu ouço desde que eu cheguei na igreja. Muito bom. Se Jesus aparecer aqui agora, não fica um de pé. Lembra? Se abrir aqui em cima ele aparecer, esse povo aqui, lembra na hora do batismo? Esse povo aqui ele vai magoar você. Tem mais aqui, ó, pessoal. Ixi, essa daqui vai chupar limão. Essa é antiga, essa daí também. Essa aqui é nova. Você vai viver um dia. Está cansado? Morre. Essa daqui eu gostei. Essa aqui eu nunca ouvi, mas falaram que ele fala também, irmãos. Ó, planta capim, depois quer comer maçã. Essa aqui também é boa. Um no forno, o outro na forma. Ah, essa aqui é quando ele está bravo. Agora o povo não traz mais cantor para a igreja. E aí esqueceram como é que canta os hinos. E aí temos que denunciar. Temos que ganhar todos os debates. São só algumas frases, né, que eu peguei com os irmãos. E expressões, e com certeza, dependendo do tempo de igreja que você tem, você já ouviu algumas delas aqui. Eu só não tinha ouvido mesmo a do planta capim, depois quer comer maçã. O restante eu tinha ouvido todas, mas tudo isso para a gente lembrar um pouco do nosso pastor, né? Então, fico feliz de participar essa noite aqui, de ser o pregador, né? O pastor Neil ele tem um papel muito importante na minha família, também no meu ministério, né? A gente sempre conversa, ele não é só um pastor, mas ele é meu amigo também. O pastor Viana falou que eu estou aqui antes dele ser pastor, e é verdade, né? Eu fui batizado em 2006, ano da consagração do pastor Neil. Não sei se fui um dos primeiros batismos ali. Não sei quantos batismos o pastor fez de maio a novembro, quando eu fui batizar. Deve ter tido outros ali, mas eu tive o privilégio de ser batizado pelo pastor Neil. Os meus filhos foram apresentados aqui nessa igreja. Eu fui consagrado a pastor aqui. Quando eu disse ao pastor Neil que eu queria estudar teologia, eu falei, não, pastor, mas é só para conhecer mais de Deus aqui, eu quero aprofundar o meu relacionamento com Deus. Ele falou, se você conhecer mais de Deus, você também vai querer ensinar. Quase que uma voz profética aí daquilo que aconteceu comigo depois em relação ao pastorado. Então, fico muito feliz de participar nesse momento importante, e também de ver tantas pessoas aqui que eu sei que são importantes para o pastor Neil, mas você também é importante aqui para nós, importante para a nossa igreja. Também consigo ver amigos aí do futebol, alguns amigos antigos aqui, então me alegro de participar desse momento. Então, irmãos, nós vamos já para o texto, né? Quando nós pensamos em uma data especial, uma celebração como essa, nós que vamos pregar, temos alguns cuidados a tomar. Primeiro, que um culto ele é feito em celebração a Deus. Então, nós agradecemos a Deus pelo cuidado dele com a igreja ao mandar pastores fiéis. Isso é uma forma de Deus cuidar da sua igreja. Então, o texto escolhido hoje, é claro que ele vai ter algumas aplicações que são diretas ao ministério pastoral, mas em sua maioria é para todos, falando acerca daquilo que Deus quer de nós, que somos seus servos, e a forma como Deus quer se relacionar com você que ainda não é servo dele, mas que pode se juntar a ele nessa noite. Então, abra aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 6, nossa ênfase estará mais de 3 a 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 6. Achamos? Então, vamos lá.
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Deus Santo, nós te agradecemos por este culto, ó Deus. Louvamos o teu nome porque temos aqui, ó Deus, o privilégio de juntos, como sua igreja, ó Pai, nos reunirmos em adoração a ti. Agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado com a tua igreja, com o teu cuidado, ó Deus, a enviar pastores. Nós te louvamos pela vida do pastor Neil, por esses 19 anos de ministério, ó Deus, e pela forma como o Senhor tem usado o teu servo a fim de edificar a tua igreja. Clamamos nesse momento pela tua palavra, que o poder da palavra que é seu, ó Deus, possa tocar corações, transformar vida, ó Deus, consolar e também, ó Deus, nos levar a sermos mais obedientes a ti. Clamamos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nós estamos aqui na segunda carta de Paulo ao Timóteo, e se você bem conhece essa carta, né, você sabe que ela faz parte daquilo que nós chamamos de epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Carta que tem esses nomes, obviamente, porque foram escritas a pastores, para aqueles que queriam pastorear, né? Primeiro ali para Timóteo, pastor em Éfeso, e depois para Tito, pastor em Creta. Para que a gente entenda um pouco, e a gente cumpra aquilo que eu planejei para hoje, é necessário que a gente pense um pouco no plano de fundo dessa carta. Irmãos, é um pouco difícil a gente estabelecer o contexto de Timóteo aqui. Ele não é muito fácil. Porque se você olhar Gálatas, se você olhar Coríntios, você vai perceber que são cartas que é mais fácil de você estabelecer o contexto histórico, porque você tem um amparo de Atos ali, né? Primeira, segunda, terceira viagem missionária, que ajuda a gente a entender todo aquele plano de fundo. Mas quando você chega em Timóteo, você não tem esse auxílio de Atos. Então a gente precisa procurar dentro das cartas pastorais indícios que nos mostrem qual é o contexto pelo qual essas cartas foram escritas. Então o que nós sabemos? Primeiro, a gente sabe que Paulo ele foi preso mais de uma vez e que lá em Atos 28 ele é liberto da sua primeira prisão, né? A sua prisão ali em Roma. Ele fica preso, é uma prisão domiciliar. E depois ele é liberto, provavelmente porque os seus acusadores eles não foram lá até Roma depor contra ele. Então ele acaba sendo liberto. E depois disso a gente sabe que ele visita Éfeso. E lá ele deixa Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, mostra isso para nós. Como te roguei, quando partir para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes a alguns que ensinasse outra doutrina. Paulo parte para Éfeso e lá ele deixa Timóteo. Depois de Éfeso, ele vai lá... Opa, cadê? Minha gente, aqui achei. Depois de Éfeso, então, ele vai para Creta. Então, ele deixa em Creta Tito, e lá ele parte para Macedônia, onde ele vai escrever a carta para Tito, então. É isso que nós sabemos aqui. Só que nesse tempo, em meio a essas viagens de Paulo, em meio a essas andanças de Paulo, a perseguição sobre a igreja, ela vai aumentando. A perseguição que anteriormente acontecia de forma mais isolada, então acontecia um pouco aqui, e rapidamente ela se dissolvia ali, acontecia do outro lado por algum motivo específico e se dissolvia. Agora, durante esse período em que Paulo está fazendo essas viagens, deixando pastores, ela agora passa a ser uma perseguição mais intensa por parte do próprio governo romano. Os romanos travam guerra agora contra o cristão. Então essa perseguição que acontecia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, agora ela passa a ser uma guerra declarada pelos romanos contra o cristianismo. E quem era um dos principais líderes do cristianismo? O apóstolo Paulo.
Então, pelo que tudo indica, Paulo foi preso em Troade, né, preso como um inimigo ali. 2 Timóteo 4,13, ó. Vê aí comigo, por favor. Ah, irmãos, eu anotei errado. Que pena, olha. Ah, não, acho que está certo. Ah, isso, eu sei, ó. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja, Paulo está pedindo aqui para que Tito leve a ele a sua capa, que ele deixou em Troade. Quando você pensa num viajante, irmãos, lá ali no primeiro século, um viajante, né? Ele não viaja sem sua capa. Isso é impossível, né? Hoje a gente tem os nossos automóveis, tem o ar-condicionado, o ar quente ali, mas um visitante, um viajante não tinha condições de viajar sem sua capa. O que indica que aconteceu alguma coisa aqui. Ou Paulo tentou fugir da perseguição romana lá de Troade e foi pego ali no meio do caminho, ou simplesmente eles foram lá e prenderam ele e ele teve que deixar as suas coisas para trás. Então ele foi levado, ele foi preso então uma segunda vez. E essa sua segunda prisão agora em Roma, ela não é igual à primeira. A primeira prisão é uma prisão domiciliar. Então ele tem ali como escrever as cartas, que nós conhecemos como cartas do cárcere. Ele se mostra alguém feliz por estar preso, porque em Filipenses ele vai dizer que a sua prisão contribuiu para o avanço do evangelho, ele fica feliz por isso, porque alguns irmãos mais ousadamente ousaram pregar a Cristo, e porque também ele pôde pregar a toda a guarda. Ele estava preso de forma domiciliar, mas agora, irmãos, ele está preso, né, nas masmorras romanas. E nessa prisão ele está sozinho, e sabendo que a sua partida está chegando. Então esse é um pouco do plano de fundo aqui, quando Paulo vai escrever a carta 2 Timóteo. Quando você pega aí, faça esse exercício, né? Como é que a gente lê uma carta? A gente senta e lê ela inteira, né? Antigamente, quando te enviavam cartas, né? No começo do ministério pastoral do pastor Neil, há 19 anos atrás, quando enviavam carta ainda, você pegava uma carta, o que você fazia? Você sentava e lia de uma vez só. Pega depois 2 Timóteo e lê de uma vez só. Você vai perceber o tom da carta. Você percebe que dá para você notar um pouco da angústia, da tristeza, da preocupação do apóstolo Paulo diante da sua condição. Porque ele sabia que ia morrer, né? O capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 9, indica isso para nós. Ele olha para Timóteo e ele fala, procura vir-te comigo depressa. Eu estou com frio aqui, meu tempo está acabando, vem depressa. Provavelmente Timóteo nem chegou aí. Paulo está sozinho, capítulo 4, verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe seja imputado. Ele está sozinho, ele está com frio, e ele, diante dessa condição dele, ainda assim, ele decide escrever uma carta, porque ele está preocupado com Timóteo e preocupado com a igreja em Éfeso. E quem era Timóteo, irmãos? Rapidamente. Timóteo, um jovem pastor, que se converte a partir da primeira viagem missionária de Paulo, e que logo, rapidamente, alcança ali o bom testemunho daqueles que estão perto dele. Todos começam a perceber que, de fato, ele é um homem de Deus, e ele tem um bom testemunho, Timóteo mesmo vai dizer, na carta de Timóteo vai dizer, de todos aqueles que estão perto dele. E aqui ainda na introdução, já tem uma aplicação legal para nós. Sabe qual a forma, irmãos, de nós identificarmos o chamado de uma pessoa ao ministério pastoral? É percebendo se ela tem o bom testemunho daqueles que estão perto dele. Paulo percebe esse bom testemunho em Timóteo, pega Timóteo e começa então a viajar com ele. Depois de algum tempo, pega e deixa ele em Éfeso como pastor em Éfeso. E esse homem, Timóteo, parece, esse jovem, que ele é um pouco tímido. De maneira que Paulo precisa vir então e dar várias orientações para ele. Até algumas chamadas de atenção mesmo. Paulo olha para ele e fala, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Antes você tem que ser padrão para todos. Provavelmente por causa da timidez de Timóteo. Ainda que ele deveria ter já entre 30 e 40 anos, os comentaristas vão dizer, mas Paulo precisa dizer a ele, olha, ninguém despreze a tua pouca idade não, Paulo. E Paulo vai encorajar ele, vai dizer, olha, você não deve se envergonhar.
capítulo 1 aí de 2 Timóteo, verso 8. Portanto, não te envergonhes dos testemunhos de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, Timóteo, não se envergonhe do santo Evangelho, não se envergonhe das minhas prisões. Ele diz também, olha Timóteo, você precisa ser corajoso, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então Paulo, ele está ali, irmão, como mentor de Timóteo, e também alguém que está encorajando esse homem, encorajando Timóteo a fazer aquilo que precisa ser feito, encorajando Timóteo a ter um ministério frutífero, e mostrando para ele como ele deveria fazer aquilo. E eu creio, irmão, ser isso uma marca muito útil naqueles que exercem o pastorado. Alguém que seja capaz de encorajar. Alguém que seja capaz de levar o povo a fazer aquilo que Deus está mandando fazer. E certamente essa é uma marca que nós vemos no ministério do pastor Neil. Quantos de nós, encorajados um dia pelo pastor Neil, o seminário mesmo, e aí eu vou trazer aqui o meu exemplo, né? O seminário mesmo, quando eu falei, pastor, eu quero estudar, ele falou, você não vai só estudar, eu vou falar com a igreja vai pagar, você vai fazer esse seminário. Encorajamento. Os crentes são chamados, os ministros do Senhor, os pastores, a encorajarem os outros, a fim de fazerem aquela que é a vontade de Deus. E esse encorajamento de Paulo a Timóteo é um encorajamento necessário, irmãos, porque você precisa pensar na situação de Timóteo aqui. Ele é jovem, né, começando o seu ministério, e de repente o seu mentor está preso. De repente o seu mentor está condenado à morte. E Timóteo está diante de uma igreja difícil, diante da igreja de Éfeso, e ele precisa dar conta daquela igreja. Por isso Paulo então vai escrever essa segunda carta a Timóteo, e essa segunda carta tem ali duas coisas interessantes que você nota. Primeiro, Paulo abre o seu coração. Diferente das cartas do cárcere, diferente de Filipenses, que Paulo se mostra alguém contente, animado, apesar da sua prisão. Agora Paulo está abrindo o coração diante da sua situação. Ele diz, eu preciso da minha capa, ou seja, eu estou com frio, eu estou abandonado, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, eu estou condenado à morte. Ele abre o seu coração, mas ele não consegue pensar só nisso. Ele precisa também orientar Timóteo, porque ele está preocupado com o ministério de Timóteo e também com a igreja de Éfeso. Essas duas coisas. Paulo, apesar da realidade dele, da tristeza daquilo que ele está vivendo, mas ele está preocupado também com a igreja do Senhor. E aqui está outra marca de um pastor, irmãos. Não foram uma ou duas vezes em que eu recebi algumas ligações aqui, tanto do pastor Neil quanto do Viana, do tipo, estou doente ou aconteceu alguma coisa, tem um velório para mim hoje, pastor, vai lá e prega. Então, no mesmo dia. Tá bom, pastor, eu prego. Mas aí em contrapartida, mas se você não conseguir, eu vou dar um jeito. Eu estou gripado, eu estou doente aqui, mas eu vou pregar do mesmo jeito se você não puder. Veja se você pode. Apesar da situação, da doença, de ter que consolar alguém, a preocupação também com a igreja. Essa é outra marca. E aí Paulo, irmãos, depois dessa introdução, ele vai então, depois que eu fiz essa introdução, ele vai então a afirmar algumas coisas para Timóteo. E ele vai trazer a figura do bom soldado. Os versos de 1 a 3 novamente, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai dizer, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E aí ele vai trazer essa figura do bom soldado de Jesus Cristo. Primeiro ele começa no verso 1 falando acerca da dependência que Timóteo precisa ter de Deus. Ele diz de novo, tu, pois, meu filho, fortifica-te aonde? Na graça que há em Cristo Jesus. Ele nos lembra aqui, ele lembra Timóteo. Passou, né?
Esse barulho atrapalha. Ele lembra Timóteo, ele nos lembra sobre a necessidade da gente ser sempre lembrado da graça de Deus. Então, olha, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, dependa exclusivamente da graça de Cristo. Não dependa das tuas capacidades, daquilo que você pode fazer, mas lembre-se da graça que há em Cristo. Faça isso. E depois, ele vai dar no verso 2 uma orientação, né? Ele vai fazer um pedido para Timóteo. Ele vai dizer: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Agora ele traz essa orientação. Ele diz, você confia na graça do Senhor Jesus Cristo, e tudo isso que você ouviu de mim, e você ouviu em mim, não foi em particular, mas você ouviu diante de toda a igreja, do tempo que eu fiquei lá em Éfeso, isso agora você vai confirmar a outros, para que outros também continuem falando acerca da graça, acerca do Evangelho do Senhor, e continuem pregando o Evangelho. Compartilha com os outros aquilo que você recebeu de mim. E aí, irmãos, né? Mais uma vez aqui, uma aplicação ainda direta, no dia da minha consagração, na mensagem do pastor Neil, ele me deu um conselho. Exatamente esse conselho. O que ele me disse foi, agora, a partir do momento que você é um pastor, você já precisa preparar outro para te substituir. Foi isso que ele me disse. E Paulo traz essa mesma orientação, por essa necessidade que nós temos de ter mais obreiros trabalhando para a obra do Senhor, por essa responsabilidade que nós temos de fazer novos discípulos. Então, Paulo agora sim vai trazer essa figura de um soldado no verso 3. Ele vai dizer, no verso 4, irmãos, ele vai dizer assim, e se alguém também milita, não, é o 3 mesmo, perdão, o 4, oh meu Deus, eu estudei numa Bíblia, fiz anotação, trouxe outra. 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. E aí no 3, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E essa figura do bom soldado, ele vai dizer o que deve motivar alguém a ser o bom soldado. Ele diz, então, que aquilo que deve motivar alguém a ser o bom soldado é agradar aquele que o chamou. Agradar aquele que o alistou. Paulo, então, vai trazer essa ideia do bom soldado como alguém que necessariamente precisa agradar aquele que o chamou. E como fazer isso, irmãos? Como satisfazer aquele que nos chamou? Porque o grande desejo de um bom soldado é poder agradar aquele que o chamou. Veja, ninguém, irmãos, vai para uma guerra porque acordou assim, hoje estou a fim de lutar. Ninguém acorda assim. Ninguém acorda feliz dizendo, que bom, tem uma guerra para mim lutar hoje. Irmãos, por mais patriota que você seja, ninguém acorda desse jeito. Ninguém acorda dizendo, não, eu por mim, a minha vontade é que tem uma guerra, que eu hoje já acordei com sangue no zóio, quero ir para cima mesmo, derrotar o exército inimigo. Isso não é algo natural, porque nós sabemos que a guerra não é brincadeira. A gente sabe disso. A vida do soldado, ela é sempre colocada em risco. Então ele não decide ir à guerra assim. A vida de um soldado, irmãos, é uma vida cheia de pressões de tudo quanto é lado. E o bom soldado de Cristo, ele tem um objetivo: satisfazer aquele que o chamou. Qual é o propósito meu? Qual é o seu propósito? Qual deve ser o propósito do pastor Neil durante esses 19 anos de pastorado? Satisfazer a vontade do nosso capitão, daquele que nos chamou. Perceba que o próprio Senhor Jesus Cristo foi assim. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele vem à terra, ele tem diversas pressões sobre ele. Ele tem a sua família, né, que nem sempre confia nele. Ele tem ali, além da sua família, ele tem a pressão dos seus discípulos. Ora, os discípulos nem entendem o que ele está falando. Ora, os discípulos vão e querem repreender Jesus. Outra hora, os discípulos vão e falam, não, Jesus, não tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Ele tem sobre ele as pressões também de todos aqueles líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos eles querendo exercer algum tipo de influência no ministério de Jesus. Ele tinha
a pressão de todo o povo judeu, esperando de Jesus que ele se levantasse logo, como aquele que iria tirar Israel de toda a pressão dos romanos, que iria se insurgir com armas e então libertar Israel. Mas diante de todas essas pressões sobre ele, irmãos, o que Jesus decide? Ele decide ser fiel ao Pai. Ele diz, não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Portanto, eu e você devemos saber a quem nós estamos seguindo. O bom soldado é aquele que ele decide seguir e servir fielmente aquele que o alistou, Jesus. Não há outro, irmãos. O bom soldado, ele está sempre olhando para Jesus. E mesmo quando vêm as pressões, sejam internas ou externas, ele decide por obedecer o capitão, o Senhor Jesus. Como nós fazemos isso? Como é que a gente faz para ser um bom soldado e para satisfazer, então, o nosso Senhor? Primeiro, nós precisamos ser submissos. E submissão não é olhar para o capitão e dizer, está aqui o plano. Capitão, está aqui, já sei como é que a gente vai vencer o inimigo, eu desenhei tudo, é só a gente fazer isso, eu só preciso que você assine aqui e fale, ok, que a gente vai para cima do inimigo. Não. Alguns, infelizmente, fazem isso, né? Eles escrevem os seus contratos com as suas cláusulas, eles pegam, fazem uma linha pontiaguda embaixo e falam, Deus, assina aqui e concorde com aquilo que eu estou impondo. Alguns, infelizmente, fazem isso. Mas o bom soldado, ele faz o contrário. Ele entende que ele é orientado por meio da palavra e pelo Santo Espírito, e ele se propõe a fazer aquilo que o capitão manda. Ele é submisso ao Senhor. Ele vive em confiança àquele que o chamou. E o que eu quero dizer hoje é, amode os seus planos aos planos de Deus. Não amode os seus planos a fim de dizer, olha Deus, esses são os meus planos e assina aqui embaixo. Concorde com eles. Não, irmãos. Isso acontece bastante, mas acontece mais na vida pastoral, né? Geralmente os mais jovens aí, eles estão para casar, ou para casar não, eles começam a namorar, aí eles chegam para o pastor e falam, pastor, acho que é ela. Não, mas parece que é a vontade de Deus. Parece que ele é a vontade de Deus. Olha, Deus me mostrou essa pessoa, está ótimo. 2 semanas depois, cadê a sua vontade de Deus? Terminamos. A vontade de Deus mudou? Não. Será que não foi você que achou que era a vontade de Deus e que impor a sua vontade sobre Deus? O bom soldado, ele é submisso. O bom soldado, ele entende que a forma dele cuidar do outro, de cuidar de si próprio, de glorificar a Deus, é olhando para aquilo que já está estabelecido. As regras já foram dadas. Quando o pastor vem aqui orientar a igreja, não é pela sua palavra, não é aquilo que ele acha ser melhor, mas é guiado por aquilo que a Bíblia nos ensina. Não é inventando nada, mas é com o manual embaixo dos braços, sabe? É com o contrato, com aquilo que Deus nos deu. Primeira coisa, devemos então sermos fiéis, estamos debaixo da vontade, obedecendo Ele, e nós precisamos também ser fiéis a Ele. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, irmãos. Verso 1 e 2, perdão. Primeira Coríntios 4, versos 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se do mordomo que cada um se ache fiel. O bom soldado, ele é alguém que é fiel. O que é fiel, irmãos? Fiel é a ideia, né? É difícil a gente ver hoje, mas antigamente a gente tinha aquelas balanças. Hoje as balanças são digitais, né? Mas nós tínhamos aquelas balanças que elas tinham um ponteiro, vocês lembram? Então você ia lá, colocava a mercadoria e o ponteirinho apontava. Então esse ponteiro, ele é o fiel ali. Ele é aquele que vai deixar no número exato, que representa o peso daquilo que está sobre ele. A ideia de fiel é essa.
É de alguém que anda no caminho, de alguém que não se desvia para a direita e nem para a esquerda, mas alguém que é fiel, alguém que obedece, alguém que é submisso. Ou seja, a fidelidade, irmão, só é possível por causa da confiança. Não dá para ser fiel sem antes você confiar. E aí eu quero trazer um exemplo para você, né? Já mandei até o spoiler desse exemplo para o Jonathan ontem, eu acho que para o Otávio também. Olha só, ontem a gente foi jogar Airsoft, irmãos. Talvez você não saiba, Airsoft é um jogo que ele simula a guerra. Então você pega uma arma, coloca uma roupa e vai lá para um campo de batalha, simular uma guerra, tem várias modalidades lá. E o Jonathan está me chamando faz tempo, vamos, né? Não fica só no futebol não, você precisa ir para lá é jogo de macho, ele falou. Concordei em partes, teve uma hora que eles ficaram lá uns 20 minutos tirando selfie. Não sei se é tão de machos, mas foi legal. E aí nesse jogo, irmãos, foi bacana, porque aí eu arrumei uma pistolinha lá, né, uma arma pequenininha assim, para poder jogar. Falei, tô pronto para a guerra aí. E aí eu cheguei lá, fui olhar o campo, né? Irmãos, é uma chácara enorme, assim, um monte de árvore, árvore caída, represa no fundo. O Jonathan falou, não vai por aqui que tem um poço de 40 metros, você cair já era. Um terreno perigoso lá. Falei, olha, vamos lá. Mas aí tudo bem, eu estava confiante ainda com a minha arma. Daqui a pouco, irmão, começa a chegar os rapazes que iam participar com a gente desse jogo. E aí eles começam a descer com um monte de tralha. E eu com a minha pistolinha desse tamanho assim, ó. Irmão, aí vem metralhadora, vem fuzil. Tinha um que veio com drone, irmão. Não é brincadeira, tinha um drone. Ele tinha um drone assim, ó. Colete. Meu, coisa absurda assim, irmãos. Tinha um que ele tinha um óculos para proteger o olho, que tinha um ar-condicionado nele, que toda vez que embaçava, limpava. Certo? E para mim, irmãos, uma pistola e um óculos de serralheiro. Era o que eu tinha para lutar contra essa galera. E aí foi eu e o Jonathan lá junto, né, irmão? E aí começou o jogo lá, eu e o Jonathan rolava de um lado para o outro, se sujava de barro, passava por baixo da árvore, pulava, ficava me dando orientação, abaixa, pula, toma cuidado, não coloca a cara aí que vai ser ruim para você. E daqui a pouco aquele óculos de serralheiro começa a embaçar tudo. Embaça, irmão, não estou vendo mais nada. Se você já teve um Gol 98 para você andar na chuva, você sabe do que eu estou falando. Você não enxerga nada. Eu olhei para o Jonathan e falei, Jonathan, acabou para nós aqui. Acabou. Olha lá, o irmão tem um ali. Você sabe que é assim, eu já vi você com o paninho limpando. Acabou, Jonathan, acabou, não estou vendo mais nada. Ele falou, então faz o seguinte, vou dar um jeito aqui. Aí ele colocou uma madeira aqui para me proteger, mandou abaixar a cabeça, falou, não levanta, eu vou ficar aqui fazendo a tua guarda, enquanto você limpa o óculos ali, para você voltar para o jogo. Abaixei, limpei, voltou, e deu certo, irmãos. Tudo isso para quê, irmãos? Para falar que a vida cristã, ela é assim. Nós temos um capitão, nós temos um general que nos ajuda a poder passar por essas batalhas. E Hebreus 4, ele nos ensina isso, ele nos mostra essa realidade. Hebreus capítulo 4, verso 15 a 16. Por quê, irmãos? Porque numa batalha, nem sempre o soldado ele sabe o que está acontecendo. Em uma batalha, nem sempre o soldado ele conhece o plano, ele não conhece o adversário, ele não conhece ali o campo onde ele está, o local, o território, mas sempre há um capitão que conhece. Então, os versos 15 e 16 do capítulo 4, eles vão dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fato é, irmãos, que tudo que nós passamos nessa vida, Jesus já passou. É por isso que nós podemos confiar nele. Quando parece que nós estamos sozinhos, como talvez Paulo se sentiu, perdidos, quando o terreno é difícil, quando a vida está toda embaçada e a gente não sabe o que fazer, seja durante o ministério pastoral, naqueles dias em que a gente não sabe como sair daquele problema, nós temos a certeza que podemos confiar em Deus.
Por isso que fidelidade tem a ver com confiança. Eu confio em Deus, então eu sou fiel a Ele, ainda que as adversidades se mostrem ao contrário. Porque Ele é o nosso capitão e Ele sabe por tudo que nós passamos, e Ele não é indiferente aos nossos sofrimentos. Você já sofreu a dor de ser abandonado? Jesus também já sofreu isso. Você já sofreu a dor de ser traído por alguém que você depositou a sua confiança? Jesus também já passou por isso. Já sentiu dores? Você está doente? Sentiu enfermidades em teu corpo? O Senhor Jesus, Ele foi crucificado. Ele sabe o que nós passamos. Por isso a Bíblia diz, Ele é o nosso capitão, aquele que se compadece das nossas lutas, aquele que sabe o que é padecer. Por isso nós podemos ser fiéis a Ele. Bons soldados são fiéis, irmãos. Bom soldado é fiel e bom soldado também sabe por que está lutando. Imagina, você foi chamado para uma guerra. Vamos lá, pega a arma. Tá, mas qual o objetivo? Não importa. Qual o prêmio se a gente ganhar? Não, a gente vê depois. Um bom soldado, irmãos, ele sabe pelo que ele está lutando. A ideia de soldado, esse nome soldado, ele não é um nome qualquer, mas ele indica alguém que foi submetido a uma tarefa e como recompensa por essa tarefa, ele recebe um soldo, um salário, um pagamento. Então, um soldado competente, ele é honrado, ele é condecorado, ele é recompensado, e a gente precisa lembrar disso. Tem um cuidado a tomar aqui, claro, né? Muitas pessoas acabam servindo a Deus, não porque sabem quem Ele é, não porque entendem que Ele é alguém maravilhoso, poderoso, amoroso, e deseja se relacionar conosco. Alguns simplesmente servem a Deus porque querem receber algo de Deus. Mas, por outro lado, quando nós nos esquecemos do prêmio que nós vamos receber de Deus, nós podemos ficar desanimados. Quando a gente esquece disso, a gente se desanima, porque a gente acha que a vida é só isso aqui. A gente olha para todas as nossas lutas, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço no ministério, a gente olha para tudo isso e pensa, tá, mas é só isso aqui? Quando a gente esquece que há para nós, irmãos, uma recompensa eterna a ser recebida das próprias mãos de Deus, nós ficamos desanimados, mas quando a gente lembra disso, nós nos alegramos. E Paulo vai orientar Timóteo nesse sentido. Paulo vai encorajar Timóteo a ser fiel nesse sentido, porque no capítulo 4 de 2 Timóteo, o verso 8, ele vai dizer assim: desde agora, Paulo dizendo, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Peraí, só a Paulo? Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Um bom soldado, ele sabe pelo que ele luta. Ele luta também a fim de receber de Deus galardão. E eu penso, irmãos, que isso é muita graça. Muita graça. Porque pensa, porque nós fomos salvos somente pela obra de Cristo. Graça, não fizemos nada. A nossa contribuição com a salvação é o pecado, a gente pecou. Foi isso, e de graça nós recebemos. Depois, Ele nos capacitou a servir. Ele nos usou, nos dá dons, nos dá talentos e nos mostra como é que a gente tem que usar, nos orienta a viver de uma forma a dar fruto. Depois, Ele nos junta numa igreja, num povo, nos dá tarefa, nos mostra aquilo que a gente tem que fazer para honrá-lo. Tudo de graça, sem que a gente fizesse nada. Ele morre em nosso lugar, Ele ressuscita, Ele nos salva, Ele nos capacita, nos dá o privilégio de o servir e de trabalhar para Ele, não nos deixa sozinho nessa tarefa. Tudo que a gente faz é por conta do poder dEle agindo em nós, e no final Ele ainda olha para a gente e fala, toma um presente. É muita graça isso, irmãos. É muito mais do que aquilo que nós podemos merecer. Graça absurda de Deus.
presente não merecido. Tudo de graça. E nós precisamos lembrar isso, sendo um pastor ou não, há um presente guardado para você na vida futura, se você viveu como um bom soldado de Cristo. Graça. Mas é claro, junto com tudo isso tem mais. Quando um soldado ele vai à guerra, ele não vai à guerra só no nome dele. Ele vai pelo outro. Não é assim? O soldado não vai à guerra porque ele odeia o inimigo. O soldado vai à guerra porque ou ele quer proteger algo, ou ele ama alguma coisa. É essa a ideia. O soldado vai à guerra não é porque ele odeia o inimigo, mas porque ele ama aquilo que ele está buscando ou defendendo. E nós, como soldados de Cristo, estamos defendendo a bandeira do Evangelho. Nós, como soldados de Cristo, avançamos nesse mundo por meio passando as fronteiras inimigas, caminhando em direção à nossa casa. E a gente ama isso porque nós sabemos o que nós vamos receber no final. Nós carregamos a bandeira do Evangelho. E é interessante que enquanto a gente está aqui, a Bíblia olha para nós, lá em Pedro, e nos chama de peregrino. Eu não me lembro onde eu li isso, mas peregrino, irmãos, ele é diferente de um andarilho, né? O andarilho, ele anda e ele não tem um lar. Peregrino é diferente também de um turista. Alguém que tem uma casa, mas que quer conhecer diversos lugares. Peregrino, irmãos, é alguém que está indo em direção à sua casa. Por que um peregrino continua lutando? Porque está indo para a sua casa. Por que 19? Por que 30 anos? 30 anos, por que 2 anos? E aí não importa o tempo que você tem servido ao Senhor. Por que continuar? Porque nós sabemos que nós estamos indo para a nossa casa. A Bíblia nos chama de peregrinos. E por que nós fazemos isso? Porque nós queremos agradar aquele que nos chamou. E quem nos chamou? Romanos 8, capítulo 8, versos 29 a 30. Quem nos chamou, irmãos? Quem chamou ao pastor Neil para a sua conversão, para o seu pastorado? Quem chamou você para se juntar a ele? Romanos 8, verso 29 a 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Quero dizer a você, o Senhor Jesus, Ele continua chamando soldados para o seu povo ainda hoje. Ele continua chamando. E Ele faz isso mediante o santo Evangelho. Ele continua chamando homens e mulheres hoje para se unir ao seu povo. E Ele faz isso por meio do Evangelho. Isso é tão verdade que uma das coisas que Paulo vai fazer é incentivar Timóteo a continuar pregando. E ele vai dizer, em 2 Timóteo 4, 1 e 2, ele vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo, corrija, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Veja, a forma como Paulo fala a Timóteo: prega a palavra. Continue pregando, porque é por meio do Evangelho que as pessoas se unirão a Cristo. E que Evangelho é este, irmãos? Que Evangelho é esse diante de tantos grupos religiosos que se levantam hoje dizendo que tem a verdade de Cristo, e quando você vai ouvir aquilo que é pregado, você não consegue identificar isso? Que Evangelho é esse, irmãos? O Evangelho, ele é as boas novas, que em primeiro lugar é uma notícia ruim. A de que Deus está contra todos aqueles que não fazem parte do teu exército, que Deus sentenciou a morte e que há uma separação entre Deus e os homens. Essa é a má notícia.
A notícia de que os homens, as suas obras, não podem convencer a Deus de serem justificados. Essa é a má notícia. Mas o Evangelho é uma boa notícia. E só existe uma boa notícia porque existe uma má. Mas existe também uma boa notícia. A boa notícia é que há perdão disponível, e há perdão disponível hoje também. Perdão em Cristo. Na morte de Cristo, na morte que nos justificou, que levou a pena pelos nossos pecados, na ressurreição de Cristo, para que nós pudéssemos ressuscitar juntamente com Ele. Este é o santo evangelho que Paulo ele vai, durante o teu ministério, sempre reafirmar e dizer: nada me propus a saber entre vós, senão a Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. E ele olha para Timóteo e diz: prega, prega. Qualquer oportunidade, prega. Está aqui, irmãos, outra característica que deve ser utilizada, que deve ser vista naqueles que são pastores, naqueles que cuidam do rebanho de Cristo. Eles aproveitam todas as oportunidades que estão diante dele para pregar o Evangelho, porque eles entendem que nada do que eles têm a dizer podem ser mais importante do que a mensagem do Santo Evangelho. E para você que não recebeu a Cristo, ainda dá tempo. Acerte-se com Ele hoje. Receba Ele hoje, faça parte desse exército que já é campeão. Irmãos, como eu disse, cheguei lá com a minha arma pequenininha, tudo indicava que eu ia perder, e adivinha o que aconteceu? Perdi mesmo. Exatamente isso que aconteceu. Mas em Cristo, irmãos, nós que somos pequenininhos, nós que não temos nada a oferecer, recebemos dele tudo o que nós precisamos a em Cristo sermos vitoriosos. Faça parte, se una ao exército de Cristo nessa noite. Ele está chamando e Ele chama ainda hoje. Tenha isso em mente, pense nisso hoje. Isso foi tudo um ponto, mas os outros dois são bem rapidinhos. Segundo lugar, o bom soldado de Cristo, ele participa dos sofrimentos. Volta lá para 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Capítulo 1 agora, versos de 8 a 12. Portanto, não te envergonhes dos testemunhos de nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em primeiro lugar, o bom soldado, ele quer satisfazer aquele que o chamou. Em segundo lugar, ele participa do sofrimento de Cristo. Porque é verdade, irmãos, nós estamos indo para casa, estamos indo para o lar, estamos indo para a nossa cidade celeste. Mas a questão é que entre o Egito e a terra prometida tem um deserto. E quando a gente vive aqui, a jornada ela é dura mesmo. Seja qual for a jornada, seja a jornada do pastor, seja a sua jornada, ela é uma jornada difícil mesmo. Porque o problema não é a linha de chegada. A gente sabe o que tem lá. A gente tem confiança naquilo que nós vamos encontrar quando os nossos olhos fecharem ou quando Cristo vir nos buscar. O problema é o caminho até lá. Lembra do exemplo de Cristo? O Senhor Jesus ele começa a falar do seu ministério, né, mais abertamente ali. E aí quando ele começa a falar, ele diz: eu vou ter que ser crucificado, eu vou ter que morrer, eu vou ter que passar pela cruz. Pedro olha para ele e fala: negativo, não vai não. Como assim, Jesus? Ele repreende Jesus. Como assim você vai passar pela cruz? Não, você é o Messias, você é Jesus. Não dá para você fazer isso. Jesus olha para ele e diz: arreda para trás, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Porque era necessário
que o Filho do Homem padecesse, morresse, para que ele se levantasse no terceiro dia em glória. E eu sei, irmãos, que nós ficamos frustrados quando nós lidamos com sofrimento. A vida pastoral é assim, parte dela é assim. Muitos momentos bons, batismo pela manhã, privilégio, né, pastor? O pastor mesmo disse, privilégio, maravilhoso isso, conversão, gente retornando para Cristo, coisas boas. Mas a vida pastoral e a nossa vida é difícil. Quantos velórios? Quantas vezes orando por irmãos doentes? Quantos problemas a serem administrados? Quantos choros desse púlpito todas as vezes que alguém precisou ser disciplinado? Existe mesmo um caminho árduo, irmãos. Um caminho difícil. E que isso está dizendo, sofre as aflições como um bom soldado, não como quem reclama. Não como quem fica olhando para os problemas e travado diante dos problemas, não. Sofre como um bom soldado. Mas eu quero animar vocês. Pense de novo no soldado. O soldado vai para a guerra. O que você acha que ele vai encontrar lá? Né? Será que ele pensa, vou chegar lá, vai ter um hotel 5 estrelas, eu vou acordar 9h30 da manhã, tomar um café reforçado, né? Porque a gente, né, aqui, pobre é assim. Quando a gente vai no hotel, a gente quer tomar o café reforçado. Né, porque está lá no pacote. Não, come aí para a gente não voltar para o almoço. Porque a gente pegou café e janta, não tem almoço no pacote. Toma um café reforçado. Será que é isso? O soldado chega lá, toma um café reforçado, vai para o campo de batalha. Chega lá no campo, a guerra está tranquilinha, muito mais soldados da parte dele. Meio-dia ele volta para o hotel, come ali algo bom, aí volta para a batalha, 3 horas vai dormir ou vai aproveitar a piscina do hotel. É isso que um soldado, ele espera quando ele vai para a guerra? Não é isso, irmãos. Ele sabe que ele sai a fim de um confronto, ele sabe que ele vai sofrer ameaças de morte o tempo todo. Ele lembra da sua cama quentinha, do seu conforto, da sua família ao seu redor ali. Ele lembra disso, mas quando ele sai à guerra, ele sabe que vai ser difícil mesmo. Mas o soldado, ele vai à guerra. Porque ele sabe aquilo que o espera. Ele está disposto a sofrer em troca daquilo, do galardão, daquilo que ele irá receber. Paulo sabe disso. Ele orienta Timóteo. Timóteo, ser corajoso, sabe? Sofre como um bom soldado. Você vai lidar na sua vida, no teu ministério, com muitas coisas que são difíceis mesmo, com muitas responsabilidades. Eu estou partindo, eu estou indo embora, eu não estarei aqui mais como o teu mentor, eu não estarei mais aqui como o teu discipulador, não. Você vai ter que lidar com essas coisas. Então, sofra como um bom soldado de Cristo, participa dessa obra. E o sofrimento, irmãos, ele se torna aceitável quando nós temos em mente qual é o resultado daquele sofrimento. Quando a gente sabe que o nosso sofrimento, ele não é um sofrimento sem motivo, sem razão, quando a gente entende que há um significado nisso, que há um resultado disso, então a gente sofre contente. Parece que são coisas excludentes, mas não são não. Deixa eu dar um outro motivo, um outro exemplo para você. Pensa na pessoa, né, que quer melhorar a sua saúde, o médico olhou para ela e falou, olha, você precisa fazer uma dieta e tem que ser restritiva mesmo, né? O Alisson está aí, ele sabe melhor que eu disso. Dieta restritiva, 1.500 calorias diária, tá? Corta o açúcar, tira o açúcar do café, como disse o pastor Viana hoje, senão você vai ter uma diabetes e sua vida vai ficar bem ruim. Aí você olha para o doutor e fala, não, doutor, mas eu gosto tanto daquele bolo de chocolate, com recheio de chocolate, coberto com chocolate salpicado. Eu gosto daquele café que não basta ter açúcar, tem que ter creme em cima também. O médico olha e fala, olha, você pode continuar, mas você vai morrer se você continuar assim. Aí você começa a fazer um sacrifício, porque você quer viver, né? Aí você deixa o doce, deixa o açúcar, faz a sua dieta ali. E daqui a pouco você começa a ver os resultados disso. E os resultados fazem com que você mude a tua rotina e que essa dieta faça parte da sua vida, por causa dos resultados. Você começa a ir para a academia, machucar o teu corpo, é algo
ruim demais no começo, algo, uma semana, depois de um treino, o corpo doendo, você fala, não acaba nunca essa dor. E aí você fala, não vou no outro dia. Aí você lembra do que o médico falou, não, eu quero viver, eu vou sim. Aí você vai, daqui a pouco se torna algo prazeroso. E aí você quer ir mesmo quando a tua esposa fala, hoje você não vai. Isso aí é acontecido em casa sempre. Hoje você não vai, mas você quer ir porque faz parte da sua vida aquilo, se você começa a ter aquela disciplina, porque você começa a ver os resultados. Então todo aquele sofrimento que você passa é compensado pelo resultado. Ah, pastor, mas eu estou bem aqui, não preciso de dieta e nada disso. Vou dar outro exemplo para você. As famílias que querem ter filhos. Vocês sabem, ter filho, bênção. Temos que encher essa igreja de criança mesmo, dá muito trabalho para o Jonathan, para a Pâmela, para o departamento infantil. É isso mesmo, irmãos. E vocês sabem que quando uma família decide ter filhos, né, a Joyce está aí, ela sabe disso. O Otávio sabe. Tem algumas coisas que você já espera durante a gravidez. Enjoo, pé inchado, não é isso? Não tem posição para dormir. Tudo isso que acontece com a mãe. Mas e o pai, que a mulher enjoa dele? O marido. Não sei se aconteceu comigo, eu tinha que dormir na sala, irmão. Sempre foi assim, o João e a Manu, sempre tive que dormir na sala. Mas mesmo você sabendo que vai acontecer tudo isso, você vai firme até o final da gestação, porque você deseja ver o rostinho daquele bebê. Porque todo aquele sofrimento, ele é compensado, porque você sabe que a recompensa, ela vale a pena. O sofrimento de uma ostra gera uma pérola, não é isso, pastor Viana? Tudo isso, irmãos, para dizer que o nosso sofrimento não é vazio, mas que ele produz coisas boas para nós. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17 e 18, Paulo vai nos mostrar essa realidade. Segunda, irmãos, eu falei primeiro, né? 2 Coríntios, por favor. Capítulo 4. Ele diz, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não... Puxa vida, hein? Irmão, estou no 1 e o 2, perdão. É o 17 e o 18. 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Leve e momentânea, ou seja, tem hora para acabar. Mas as coisas que o sofrimento produz é eterno. É por isso que encarar a tribulação, encarar as dificuldades do ministério, da vida cristã, com força e com fidelidade, vão gerar para nós frutos na eternidade. Portanto, fique firme como um bom soldado de Cristo. E para a gente ir para o final, volta lá para 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 4. Um bom soldado de Cristo, ele também não se envolve com os negócios dessa vida. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Tem uma coisa importante para os pastores e também para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, que sem isso não dá para ser discípulo de Jesus, irmãos. Nós precisamos nos submeter a Deus e estarmos disponíveis a Ele. Não estou entrando aqui no mérito se o pastor tem que ter tempo integral ou não, não é essa a ideia. A ideia aqui da gente não se embaraçar com as coisas deste mundo, estar disponível para Deus, é da gente viver com uma consciência de que estamos sempre diante de Deus e que tudo aquilo que a gente faz nessa vida é para a glória dEle. É essa a ideia aqui. É não viver com o coração dividido. Porque um coração dividido, irmãos, ele não pode agradar a Deus. Deus requer de nós exclusividade. Ricardo, quer dizer que eu tenho que viver a minha vida toda na igreja? Irmãos, não é isso. A ideia é que a tudo aquilo que você fizer, trabalho, igreja, em qualquer ambiente, o futebol, o airsoft,
tudo que você fizer é fazer com a mentalidade de que você está diante de Deus e para a glória dele. É essa a ideia, não haver dois senhores em nosso coração. E a pergunta para nós é: o Senhor tem reinado de forma absoluta em nossos corações? Ou nós temos dividido nossos corações entre dois senhores? O Senhor exige de nós exclusividade, irmãos. O primeiro mandamento, a forma como ele é introduzido, é que vocês não terão outros deuses além de mim. Mas como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolo. Ele cria ídolos, ídolos e ídolos. Então qual é o exercício? É você olhar para dentro de você e fazer uma pergunta: o que é que eu amo mais que Cristo? Qualquer nome que aparecer na sua cabeça, qualquer coisa que aparecer, é um tipo de idolatria. E você precisa inverter isso. Poxa, Ricardo, mas eu preciso amar mais a Cristo que minha esposa, que meus filhos? Sim. Porque se você amar mais a Cristo, o seu amor para a tua esposa, pelos teus filhos, será genuíno. Porque através do amor que você sente por Cristo, das orientações que é dada por meio das Escrituras para você, você vai poder viver de forma a amá-los corretamente, não com um amor fingido, mas com amor real. Não pode haver um coração dividido, porque aquele que milita, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, mas ele vive a fim de agradar aquele que o alistou. Irmãos, o chamado dessa noite é para que nós possamos, como pastores, como crentes, vivermos como bons soldados. Não só como soldados. Não como soldados medianos, mas como bom soldado. Um soldado que quer satisfazer aquele que o alistou, que suporta o sofrimento, que renuncia às coisas dessa vida, porque sabe que no final irá triunfar juntamente com Cristo. E talvez você está aqui hoje, e você pense assim: poxa vida, mas será que eu tenho sido bom soldado? Poxa, será que de fato, eu tenho servido a Deus como Ele merece? Porque eu olho para a minha vida e eu me arrependo, sim, porque eu sou pecador. Porque eu estou indo bem na minha jornada cristã, daqui a pouco eu caio. Mas aí o Senhor vem e me limpa, me restaura e eu continuo. E aí, estou indo tudo bem de novo e eu peco de novo. Será que eu estou andando corretamente a fim de agradar o meu Senhor? E aí, irmãos, o saudoso, já falecido Russell Shedd, comentando esse texto, ele diz: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam de batalha sem braço, sem pernas, ou com seus olhos furados, mas eles voltavam em triunfo. As marcas do ministério, pastor Neil, pastor Viana, ficarão nos nossos corpos, nos nossos corações e nas nossas almas. E no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, e nós estaremos lá, marcados, feridos, mancos, talvez sangrando, mas finalmente nós estaremos lá. Irmãos, eu queria destacar que de fato, naquele tempo, quando os soldados eles venciam a guerra, eles vinham marchando pelo meio das ruas, vinham ali trazendo os seus inimigos, os seus prisioneiros de guerra. Eles vinham marchando em triunfo e o povo aplaudia. E eles celebravam porque de fato eles tinham vencido a guerra. Aquilo era a marcha em triunfo dele. E nós também um dia entraremos na casa do nosso Senhor. Entraremos na nossa terra triunfantes, porque nós venceremos, não pelo nosso poder, não pela força, mas porque Cristo já venceu por nós. Porque o capitão da nossa salvação estará conduzindo o seu exército, e nós viveremos em triunfo. Para você que ainda não aceitou a Cristo, fica mais uma vez um convite. Ele continua te chamando. Não esteja do lado do exército que irá perder a guerra. A Bíblia fala que Deus irá julgar a todos um dia. E que não haverá uma forma de você escapar desta condenação, de uma forma que não seja por meio de Cristo. E Ele te oferece esse presente mais uma vez.
Ele te chama para viver do lado do exército campeão. E é assim, irmãos, não é que a gente vai ficar lutando aqui para vencer, não. É que a gente vai andar aqui porque Ele já venceu por nós. Não é que os nossos esforços resultarão em salvação para nós, não. É porque Ele já venceu que a gente pode lutar aqui. Então, para você que não tem Cristo, hoje pode ser uma noite aceitável. Junte-se a Ele, junte-se a esse exército. Você não precisa estar entre aqueles que verão a marcha triunfal e que eles serão lançados no inferno, não. Você pode viver ao lado de Cristo triunfante. O que você precisa saber, o que você precisa fazer? Crer nele, confessar os seus pecados e dizer: eu sei, Senhor, que você virá contra mim um dia, mas eu estou diante do Senhor reconhecendo os meus pecados, porque eu quero estar no teu exército. Recebe-me, creia na morte, na ressurreição de Cristo e vive eternamente. Deus abençoe. Ao pastor Neil, é um privilégio, pastor, ser pastoreado pelo Senhor, andar junto e ser seu amigo também. Deus tem utilizado a sua vida a fim de edificar essa igreja e também edificar a minha família. Deus te abençoe. Nós vamos orar depois do pastor Viana. O grupo de louvor já podem vir. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Louvamos porque o nosso general Cristo Jesus, ó Pai, travou a maior de todas as batalhas por nós. A batalha contra a morte, ó Pai. Porque Ele morreu na cruz, mas se levantou ao terceiro dia triunfante. E agora, Pai, todos os anjos o adoram, ó Deus. E haverá um dia em que toda a terra o adorará também, ó Pai, no seu retorno. Nós clamamos, ó Pai, nos ajude a ser bons soldados, ó Pai. Que nossa vida satisfaça a Ti, ó Deus. Que possamos ser obedientes a Ti, possamos ser fiéis a Ti, ó Deus, e sofrer, ó Pai, aquilo que nós sofremos nessa vida, com a consciência, ó Pai, de que o Senhor está reservando um presente, um galardão para nós. Clamo por aqueles que não Te conhecem, tenha misericórdia de pessoas hoje, ó Pai, e salve homens e mulheres para a Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.